Então, gravação iniciada, dá uma boa tarde a vocês novamente. A gente está iniciando agora a nossa aula final no sentido, né, dos processos de 2 semanas, passa muito rápido, né, da disciplina de Trabalho e Educação, Fundamentos Teóricos e Didáticos 1, né. Sou o professor James, como vocês já conheceram, né, essas últimas 2 semanas. A gente teve, só para revisar, a composição da plataforma, a aula inicial, a primeira semana de atividades, estamos encerrando a segunda semana, todas as 2 semanas, cada uma teve aula de revisão, síncronas, e agora a gente está na nossa aula final de preparação para o que eles chamam de prova presencial, que na verdade vai ser prova online. Eu já postei todos os materiais de vídeo lá, já está tudo disponível para vocês acessarem. E hoje a nossa função é a seguinte: informar como é que vai ser, primeiro, o processo, né, de avaliação, e a gente trabalhar questões fundamentais da avaliação. Eu já estou terminando de montar um questionário com 10 questões objetivas, certo? Por que que eu penso isso? E por que que eu pensei assim? Eu preciso de um pouco mais de rapidez na correção dessas atividades, porque logo após essa matéria, não sei se para felicidade geral ou não, Trabalho e Educação, Fundamentos Teóricos e Didáticos 2 é comigo também. Então, eu não posso atrasar uma matéria em relação à outra, senão eu vou ficar pensando na 1, tendo a 2 para executar. Então, para facilitar a vossa vida e a minha condição também, de ter que fazer esse protocolo acontecer direitinho, eu vou terminar de montar hoje, porque não é só fazer as questões, eu já tenho as questões, eu vou colocar no Moodle e tem que programar certinho. Eu vou deixar 10 questões objetivas lá. Vou abrir essas questões para vocês poderem fazer nos polos de vocês. Algumas pessoas me perguntaram, mas por que você quer fazer a abertura das questões amanhã, domingo? É a abertura, não é o único dia para fazer as questões. O meu pensamento é o seguinte: primeiro, elaborar essas 10 questões objetivas, colocar para elas serem no formato de questionário respondido online. Você já clica na opção que você quer, no final você salva, né, o processo todo, ele já dá a sua pontuação, automaticamente você já vai saber a nota e ela já vai estar no Moodle, tá? É só eu passar depois do Moodle para o Siga. Esse período de prova, deixa eu ver aqui, eu coloquei ele para o dia 21. Lá no calendário, estava para o próximo sábado. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar essa prova disponível, porque é a data da prova mesmo. Eu vou deixar essa prova online disponível de amanhã ou segunda até sábado. Porque aí vocês têm tempo para estudar, revisar, ler, reler. E aí, até o próximo sábado, a gente tem condições de todo mundo que tiver que fazer essa prova, fazer essa prova. Tá tudo bem para vocês? Tranquilo se eu deixar de domingo a sábado o prazo da prova certinho? Ok. Para ninguém ter a desculpa, não vi, não consegui. O tempo de duração da prova, eu vou colocar para ser feita em até 2h30, tá? 2h30. Pode ser até 2 horas. Eu acho que pela medida das questões, 2 horas você resolve facinho. 2 horas. São questões objetivas. Não vai ter questão dissertativa. 2 horas para a resolução da prova. E aí a gente consegue ter uma objetividade melhor de tempo para você poder estudar. Deu sábado, 23h59, o questionário fecha, tá? Automaticamente eu já vou ter as notas, já faço a abertura da prova substitutiva e da prova final, certo?
Professor, Não, pois não. desculpa aí, né? Esqueci de levantar a mãozinha aqui. Só uma dúvida. Então, abrindo o formulário, a gente vai ter esse tempo para a resolução das questões, não é isso? Exatamente. Eu me Contador preocupo. regressivo, Sim, diga. pode falar. Pode falar, Não, por professor. favor. Não, por favor. Diga. Eu fico preocupado porque eu moro na zona rural, sítio, está chovendo muito aqui, no interior aqui do Agreste de Alagoas. E eu fico com medo, se tiver uma oscilaçãozinha de energia e tudo, né, vai voltar a contabilizar o tempo, enfim. Porque imaginava que quando eu abrisse aí a avaliação, a gente teria, tipo, 8 dias, né, ou de amanhã até sábado para responder, né? E Aí eu você fiquei, tem, tem, né? tem. Você vai ter de amanhã, no mais tardar segunda, até o dia 21. Eu acabei de dizer, Ah, sim, eu não entendi, né? certo? Beleza. A prova está marcada para o dia 21, mas eu vou abrir a prova bem antes, para você ter até o dia 21 de executá-la, tá? Professor, Pois boa não. tarde. Eu também esqueci de levantar a mãozinha. Meu nome é Aline, eu sou do Polo Tá, Palmeira dos Índios. tá A todo dúvida mundo sobre a esquecendo de levantar a prova, mãozinha. Pode falar, a pode. dúvida, a dúvida sobre a prova é a seguinte. Eu vou Hum, complementar o que o amigo falou aí. Aí, caso eu hum. abra o questionário, aí ele é cronometrado, não é isso? Aí, se tiver alguma queda de energia e eu tiver na metade da prova, tipo, Não, se eu voltar, ele vai abrir novamente? vai abrir novamente. O cronômetro não encerra. Ah, Não tá se bom. preocupe com isso. Então, no caso, eu posso abrir quantas vezes eu quiser. Se eu quiser mudar alguma questão para fazer, eu posso até o final do prazo, não é isso? Pode. Agora, uma vez enviando, é uma tentativa só, Ah, sim, sim. tá? Se eu enviar, Tentativas, já era, né? Isso? isso. Tentativas são únicas, mas o prazo de tempo para resolução, ele não se encerra por falhas técnicas, tá? Ah, aí, caso faltar energia, eu tiver no meio. E caso dê problema, me avise que eu contorno a situação, tá? Pronto, ok. Isso era isso mesmo. Obrigada. Tranquilo, que é isso. Pronto, vamos lá. Mais alguma questão? Vocês conseguiram entender o processo? Questionário online, automático, prazo de hoje ou amanhã até o próximo sábado, depois programação das provas substitutiva e final. Apesar que é substitutiva, com um prazo desse, eu acho muito complicado haver, porque o pessoal já vai ter tempo suficiente para fazer essa prova. Não vejo nenhum problema com isso, não. Já toma o tempo da prova substitutiva, e eu acho que todo mundo consegue, com um pouquinho de paciência, fazer com calma, tá? Dito isso, essa será a nossa forma de avaliação. Eu não corrigi todos os polos, os 6 polos, porque eu tive provas com o ensino médio. Eu tenho 12 turmas do médio, então eu tive que fazer prova com eles. Já terminei todas as correções do ensino médio. Imagine o nível de cansaço de juízo que o Caba tem depois de aplicar provas em 12 turmas, né? E conseguir corrigir 3 polos do EAD com 60 alunos cada um. Então, eu estou conseguindo sobreviver bem. É, e comentar todas as tarefas dos meninos e de vocês. Né? A vida de professor é uma coisa muito maravilhosa. Eu gosto. A parte das provas também. Não tenho o que dizer. É, então, sem mais justificativas, hoje encerrar tudo, tá? Na primeira semana. Vocês terão os feedbacks todos e terão as notas. É minha obrigação fazer isso. Como vai ter uma folguinha aqui em Palmeira dos Índios, porque tem um feriado municipal na terça, tem Corpus Christi na quinta, então o campo só vai funcionar na quarta, porque os motoristas imprensaram na segunda e na sexta. Olha que coisa, né? Vocês queriam feriado assim, não era? Então, vai imprensar segunda e terça. Olha, o Pablo já tá fazendo assim. Vai ter folga segunda e terça, vai ter folga quinta e sexta. Eu vou ter só a quarta. Quarta, pelo amor de Deus, uma aula no meio da semana. Eu vou, mas é pro forma, né? Os meninos, imagina, os meninos estão pulando fogueira, soltando bomba no cano de água da casa dos outros, né? Com todo respeito, né? O pessoal tá São João, São João, São João, bebê, 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 né? A história é essa. Dançando forrozinho, né? Para quem gosta. Aí
É isso, eu vou ter mais tempo, vou corrigir até terça-feira as tarefas da segunda semana e vou ter juízo e calma para a gente seguir aí com os questionários de vocês. Caso dê algum problema, a gente ajuda, viu? Não se preocupem não. Estou aqui para ser amigo de vocês. Angélica? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu gostaria de saber se tem alguma forma de a gente conseguir baixar os capítulos, como aquele texto do Frigoto, que a gente consegue tirar em PDF e imprimir. Ou o único acesso que a gente tem é entrando na plataforma e seguindo lá. Tá? Certo. Você tem o acesso pelo site, que eu deixei o link lá, certo? Dos materiais, mas eles não estão disponíveis em PDF. O único jeito é copiar e colar mesmo. Inclusive, eu já tentei de todas as formas achar esse material em PDF. Se achar, vai ser uma bondade para você fazer para mim. Mas, realmente, eu tentei procurar e procurei muito, eu não consegui achar, tá? Então, o acesso é pelo site ou pela plataforma, os links que eu coloquei lá. Tá certo, Angélica? Inclusive, foi uma boa alternativa. Inclusive, foi uma boa alternativa de texto, porque eu acredito que é um texto de linguagem fácil. Então, vocês conseguem ter a manipulação dele melhor. Para a gente encerrar essa parte e já começar com as questões, Isaqueu e Ian. Boa tarde, professor. Foi uma boa pergunta. Boa tarde. Mas eu acho que eu consigo baixar. Pronto. Se baixar, meu amigo, me avise. Vai ter minha em PDF. Ok. A questão é que tem outras, não sei como é que fica a configuração, mas fazendo isso, socializando, vai ser muito bom. Pronto, beleza. Tranquilo, eu que agradeço, viu? Conteúdo da prova, capítulo 1, 2 e 3, o texto... Capítulo 1, 2 e 3, resumo geral da matéria. É isso que a gente vai trabalhar. É isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Tendências estruturais e origem de uma nova institucionalidade de GTP entram também? Então, se eles estando dentro dos conteúdos básicos da primeira, segunda e terceira semanas, no material que está lá, tudo vai. Tá ok? Perfeito, professor, perfeito. Obrigado. Tudo vai, viu? Nem se preocupe. A nossa função hoje é fazer a revisão técnica disso. E aí? Tudo tranquilo? Podemos começar? Então, vamos lá. Eu peço que vocês aí, na medida do possível, interajam comigo, perguntem, socializem o que vocês acham, para a gente poder fazer um bom trabalho, tá? Então. Vamos ver aqui. Certo. Trabalho em educação, fundamentos. Deixa eu corrigir essas coisas feias de esquecer plural. Fundamentos teóricos e didáticos 1. Nossa querida matéria. Primeiro ponto, EPT, Educação Profissional Tecnológica. Deixa eu ver aqui. Tem gente ainda pedindo permissão? Vamos lá. Depois eu pauso e só libero com um tempinho. Então, primeira questão. A EPT. A EPT, ela está tecnicamente na nossa matéria. Os materiais levam a um direcionamento de que a EPT é uma modalidade de ensino. Ela não é quer dizer, ela trabalha com níveis, mas ela não é um nível. Ela é uma modalidade que pode se implantar, por exemplo, na educação de segundo grau, nível médio, pode ser pós-médio, que é o nível subsequente, e pode estar também no ensino superior. De certa forma, pode até se adaptar com algumas transversalidades ao ensino fundamental. Então, ela não é necessariamente um nível, é uma modalidade de ensino aplicada aos níveis de ensino. Então, essa modalidade, ela é disputada pedagógica, social e tecnicamente por 2 pontos. O primeiro é os interesses de mercado e o segundo é uma certa ideia de emancipação da classe trabalhadora. A gente vai analisar esses 2 pontos aqui e vocês convergem aí comigo nas opiniões de vocês, ou não, divergem, né, para a gente poder fazer um debate legal. Eu só vou pedir uma coisa, quando vocês forem levantar a mão ou falar, vocês podem usar o áudio, porque eu não consigo ver, tá, necessariamente quem é. Então, eu sei que é o Ian, porque eu abri agora, mas se eu botar só no slide, eu não vejo, tá? Ian, por gentileza.
Professor, só para sinalizar que a sua apresentação de slide ela não está aparecendo para a gente, tá? Ah, perdão. Deve ter, desculpa, deve ter. Eu botei aqui, mas devo ter cancelado. Muito obrigado. E agora, tá? Me responde aí. Professor, perfeito. Ok. Sim, Agora professor. Tá certo. Certo, muito obrigado. Então, EPT, Educação Profissional Tecnológica. Modalidade de ensino aplicável a diferentes níveis. Primeiro ponto principal. Ela é disputada por interesses. Esses são basicamente dois: interesse de mercado e interesse na emancipação da classe trabalhadora. Vamos para o mercado. A gente já estudou lá no primeiro capítulo. Vocês já viram que sistema capitalista, baseado em sistema de troca, você deve formar a força de trabalho para oferecer de maneira técnica e com eficiência o serviço ao qual ela foi treinado. Então, interesse de mercado é o quê? Treinamento e instrumentalização. Treinamento de professores para ensinar, de escolas para manter um padrão pedagógico sobre o que ensinar tecnologicamente, fazer as plataformas. Hoje em dia a gente tem até laboratórios virtuais, né? O IFAL, principalmente na parte AD, está trabalhando com a questão da compra, né, de softwares para laboratórios virtuais, né? E aí o treinamento da classe trabalhadora não precisa ser só em loco, presencial, pode ser à distância também. E aí a gente tem o interesse de mercado trabalhando na questão da tecnologização das escolas, aperfeiçoamento dos professores e dos planos pedagógicos, para formar uma classe trabalhadora que possa ser, ao mesmo tempo, antenada nas coisas da tecnologia, que tenha um bom conhecimento da área a qual vai trabalhar e que seja boa em resolver problemas. Eu me lembro não, eu vivo essa historinha, apesar que a pessoa fala historinha, parece um ponto de vista pejorativo, né? Essa historinha dizia assim, essa educação mais, vamos lá, tradicional, da repetição, do decoreba, de você aprender data, de você estar ali estudando e memorizando elementos, isso está de todo ultrapassado. Vamos para uma nova ideia de que a educação vai ser pautada no protagonismo do aluno. O aluno tem que saber e saber fazer. O aluno tem que resolver problemas, o aluno tem que ser criativo, o aluno tem que ser espontâneo com relação ao conhecimento. Ele tem que também criar em cima do que ele ouve e do que ele vê. Isso é fabuloso, isso é magnífico, isso é bom, né? A criatividade humana, já dizia os gregos, trabalho são três coisas: labor, trabalho físico, inclusive com alta resistência da natureza, porque sua natureza vai desgastando quando você trabalha fisicamente. Seus olhos vão se desgastando, seu ouvido vai piorando, seus ossos vão sofrendo, seu corpo como um todo. De vez em quando chega aos 40, 50, eu estou com 40, ainda não estou com dor, mas daqui a pouco vai que chega, né? Seu corpo sofre, é o trabalho laboral, é o trabalho físico que maltrata a condição natural do ser humano. Segunda acepção dos gregos que eu gosto é o trabalho como praxis, que é o trabalho do argumento, da fala, da retórica. E o terceiro argumento era o trabalho poético, que é o trabalho criativo. É exatamente isso que a galera moderna, mais contemporânea, da área de educação, pensa, né? E da sociologia também. Pensa sobre o que seria um aluno, um futuro trabalhador que se forma da maneira correta. Ele consegue executar esforço físico, mas ao mesmo tempo ele consegue ter comunicação e fala muito boas, e ao mesmo tempo ele consegue resolver problemas e ser criativo nos empecilhos que acontecem dentro do trabalho dele, né? Chama-se isso, de um ponto de vista geral, como metodologias ativas, certo? Aí vamos parar para pensar. Uma metodologia ativa, ela necessariamente trabalha para uma emancipação de classe ou ela trabalha também para interesses de mercado? Quando você pensa num trabalhador ativo, criativo, fisicamente potente, que tem boa retórica e fala,
consegue comunicar o que quer apresentar. De certa forma, você não estaria formatando esse indivíduo para ele ser uma peça importante nos interesses do mercado, para além da formação pessoal dele? Porque eu fico desconfiado que essa metodologia ativa, ela é uma nova forma, parafraseada, não é? Digamos, eufemista, de dizer assim, vamos formar para o mercado de trabalho. O que é que vocês acham? Aí a gente não quer mais o robô, a gente quer o indivíduo criativo, multifuncional e que resolva problemas. Eu não sei quem foi que clicou, porque eu estou aqui Pode falar, viu? Professor, a gente tem uma percepção disso na apresentação da BNCC. Ela gira em torno do desenvolvimento de competências para a vida, o uso da tecnologia e a ação da metodologia ativa em busca que os alunos possam desenvolver ali as soft skills para a resolução de problemas, juntamente com o pensamento computacional. Exatamente. E eu concordo que essa coisa de você gerar habilidades, não é? E você gerar uma skill head, né? Uma cabeça habilidosa, é justamente introjetar as ideias. Deixa eu voltar aqui. De uma capacitação para o mercado dentro de uma ideia de que a pedagogia agora está sendo inovadora e está dando protagonismo aos indivíduos. Esse protagonismo é até a página 2, porque a partir do momento que você não chega nesse patamar, claro, você vai sofrendo pressões em termos de seleção, tanto interna na escola como externa no mercado. Até porque, depois a gente vai ver que tem uma questão aqui, que a gente vai trabalhar, que é... Deixa eu ver se eu me recordo aqui. Eu tinha até feito... Daqui a pouco... Sim, a chamada pedagogia das competências e a teoria do capital humano, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Mas antes disso, já que a gente viu o interesse de mercado, né, transvestido de certa forma, daquilo que a gente chama de metodologia ativa, e o ponto 2, né? E sobre a emancipação, deixa eu só corrigir aqui, a emancipação da classe trabalhadora. Né? Essa é uma ideia que o material põe, mas ela é uma ideia que passa por um crivo muito forte, tanto da sociedade como da mudança da estrutura econômica em si, né? Quando eu penso emancipação da classe trabalhadora, eu posso pensar em dois sentidos. Eu posso pensar um trabalhador que ele adquire conhecimento também para a sua vida e para o seu uso prático, não é? Ele, por exemplo, quem trabalha aí 8, 10, 12 horas, né? Chega em casa, ainda tem jantar para fazer, coisas para arrumar, às vezes filho para cuidar. Você conseguiria parar um tempo e ler um bom livro ou assistir um filme sabendo que no outro dia você vai ter que acordar cedo para trabalhar de novo? Me diga aí. Tem que ter muita energia, né? Exato. Inclusive, esse é um dos pontos que, assim, depois que eu comecei a trabalhar, começou a me preocupar enquanto professor. Por quê? Muitas turmas, muitas aulas, e aqui não é questão de esforço físico. Às vezes eu paro e fico, qual é o tempo que eu tenho para fazer uma leitura que eu gosto? Qual é o tempo que eu tenho, às vezes, na semana, para assistir um filme que acabou de lançar e eu acho interessante? Até para trazer para as aulas também. Qual é o tempo que eu tenho, assim, de às vezes parar e dizer, não, hoje eu vou fazer uma coisa mais lúdica, divertida, para poder aliviar um pouco a alma e o pensamento? É complicado, porque você fica aprisionado também numa rotina. Não que essa rotina seja ruim, mas ela acaba impossibilitando você de emancipações para outras coisas. Então, a própria lógica do funcionamento do trabalho não permite uma liberdade plena, né? Nunca permitiu. Deixa eu trocar aqui o fone. Ô, professor, é o Pablo falando. É como se a gente não tivesse tempo de ter aquele ócio, né, de poder pensar
fazer outras atividades sem ser aquelas obrigatórias de todos os dias, né? Para você ter uma ideia, Pablo, eu tive 3 horas de aula de manhã, eu disse para mim mesmo, hoje eu vou para a feira, ninguém me segura. Peguei o carro, fui comprar uma carnezinha, um negócio, disse, não, é o meu momento de libertação. Nem que eu chegue 10 minutos antes da aula, mas eu vou fazer a feira, porque da última vez eu fui fazer a feira de 5 horas da tarde, não tinha mais nada na feira, né? Acaba chegando na feira 5 horas da tarde, aqui em Palmeiras do Zinho, o cara vai contar o quê? Aí eu fui com a minha esposa olhou para mim, meu filho, você sai de casa para fazer feira 5 horas da tarde. Você tem juízo? Não, eu quero me libertar, eu quero tentar ver se tem alguma coisa. Não tem, porque a feira já foi o dia todo, né? Mas hoje não, hoje eu disse, não, nem que seja no aperreio, é essa questão, é muito simples e muito básica de uma ideia de emancipação. Primeiro, você não está emancipado no seu tempo, e você não está emancipado em relação à execução de todas as suas vontades, porque o trabalho prende o ser humano. Eu não digo nem que prenda do ponto de vista negativo, prende do ponto de vista dos compromissos firmados, né? Mas é só lembrar que a vida é multidimensional, mas às vezes falta tempo para as outras questões. O outro ponto da emancipação, que é mais sério, mais grave, é essa ideia, não é, marxiana, de uma emancipação estrutural, tá certo? E aí, o que é que ele pensa em termos de emancipação estrutural? Mudança do regime capitalista para um outro regime, que ele chamava de socialismo e comunismo. Aí vamos lá, essa emancipação, o Mesaros também vai colocar isso como um bom marxista que é, em dizer, o capital tem em si uma reprodução metabólica, que a gente não consegue quebrar. A gente precisaria fazer a economia girar de outra forma, a educação, a justiça, o Estado, a política, certo? Para a gente sair dessa força que a economia tem no sentido de estabelecer uma relação de troca, né, que manipula e conduz a nossa vida. Então, vamos lá. A classe trabalhadora. Primeiro ponto. E aí já foi citado até na primeira aula aqui. Não é trabalho, é mundo do trabalho, né? Ok, concordo, né? Inúmeras ocupações laborais diferentes, inúmeras condições de renda diferentes, inúmeras proposições de carreiras diferentes, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada, diferentes formas de formação da cabeça do trabalhador, lembra do texto do Fregoto? Né? Pelas mãos fazia a cabeça do trabalhador, diferentes formas de você criar uma classe trabalhadora. Aí você vai para a questão aí da emancipação. Para emancipar, a teoria marxiana ela dizia que os trabalhadores têm que se unir, certo? Porque é uma reforma estrutural, né? Não adianta eu pedir, né? Eu sou técnico em eletrotécnica, eu vou pedir melhores condições de salário para minha classe. Eu sou técnico em enfermagem. Foi o último debate, né? Grande debate aí sobre o aumento, o cumprimento, na verdade, dos pisos salariais, né? Eu vou pedir o cumprimento salarial dos professores. Ok, você vai ganhar enquanto classe particularizada. Mas esse ganho geral da classe trabalhadora, ele fala em mudar a maneira como o meio de produção funciona. Porque os meios de produção têm dono, os donos têm interesse, os trabalhadores são empregados por esses donos para gerar trabalho em troca de salário, e de repente você dizer, queremos uma emancipação da classe trabalhadora. Não é só a emancipação do tempo, como eu falei, em relação à minha vida, de eu ter mais tempo para fazer outras coisas. É o modelo de emancipação que dita que agora o meio produtivo também me pertence. Eu sou dono com coparticipação. E aí eu vou escolher o melhor dia para trabalhar, optar pelo tempo de trabalho que eu vou executar. Essa era a ideia, né, marxiana sobre emancipação. O trabalhador ter liberdade de ter a sua formação reconhecida, de ter uma vaga de trabalho, de também participar do gerenciamento da força, ou melhor, do meio de produção, e dele conseguir ter uma participação maior. Por quê? Porque na cabeça do Marx,
né? O trabalhador, e isso é fato, ele se vende. Ele vende só aquilo que tem, força física e mental. Fora o controle da força física e mental, ele não tem mais controle sobre quase nada. Então, essa coisa da emancipação é um controle maior do trabalhador sobre o seu tempo, o seu rendimento e a participação dele no local de trabalho. E o reconhecimento de que sua classe de trabalho ela vai ter uma boa valoração. Hoje em dia, se briga por salário porque os valores sobre o trabalho são questionáveis, e a ideia de uma emancipação de classe trabalhadora, as pessoas pensando no coletivo, sinceramente, ela é muito difícil. Com toda sinceridade, muita gente se fecha na sua própria bolha, sendo melhor para sua classe, ótimo, as outras que lutem. Então, a ideia de emancipação aqui, ela é muito complicada, tanto em relação a tempo, quanto em relação à política de emancipação. Posso passar para o ponto 2? Vamos para os temas agora de trabalho e educação como elementos indissociáveis. Não tem como você ter trabalhador sem o mínimo de formação. Aí alguém diz, mas eu aprendi minha profissão observando os outros. Ok, empiricamente. Eu aprendi minha profissão, mas fazendo cálculos e teorizando intelectualmente. Seja do ponto de vista empírico, seja do ponto de vista racional, você teve que aprender. E a aprendizagem é um processo educacional. Alguém estava lá e você viu fazendo. Né? Inclusive, no mundo do trabalho tem coisas curiosas, de gente que vai fazer um serviço para você e não quer que você fique observando. Né? Para não dizer assim, eita, se eu fizer e fulano olhar, quando ele precisar de novo, já não vai mais me chamar. Porque esse infeliz, desculpa a expressão, aprendeu vendo. E talvez faça melhor do que eu. Exatamente, talvez faça melhor que eu. Então, a capacidade empírica, né, de você ver. Sim, eu vou disponibilizar, Joel, os slides, viu? Até melhorarmos para poder ficar mais bonitinho. E aí é o seguinte, o cabo vê, apreende a técnica vendo, experiencia ela até dar certo e acaba aperfeiçoando melhor do que quem fez na primeira etapa. Então, assim, do ponto de vista, né, da educação ser indissociável do trabalho, é de você poder aprender pela dimensão intelectual. Você tem capacidade de observar, depois experimentar e tentar se apropriar daquele conhecimento que você viu, não precisa nem estar teorizado. Então, há uma dimensão intelectual que ela trabalha com a razão e ela trabalha com a empiria. Aí você pergunta, e o papel da escola nisso aí? Porque tem muita gente que questiona os próprios cursos técnicos e a formação profissional, mas eu aprendi vendo. Sim, a formação técnica, profissional, escolar, ela vai te dar ferramentas de cálculo, dicas de observação, melhorar o teu aspecto experimental, é por isso que tem laboratório. E uma das reclamações mais urgentes é que os laboratórios precisam estar equipados para a educação profissional formal funcionar. Você vai ter um instrutor, um professor, que vão tentar, de certa forma, fazer com que o experimento fique controlado. Porque quantas pessoas tentaram fazer trabalhos por conta própria, experienciando empiricamente e morreram? Ou se feriram? Ou tentaram dominar técnicas que, teoricamente, não estavam preparados para dominar e aconteceram tragédias, principalmente na área da eletricidade, que é uma das áreas que você tem um volume de acidentes menor, porém, quando ocorre, a possibilidade de serem fatais é muito alta. Isso, engenharia também, vamos lá, engenharia civil. Olha, tem uma coisa, não sei nem se eu posso, vou dizer. Aqui na escola, tem o curso de segurança do trabalho. Um dia eu conversando com o pessoal de segurança, falando, como é importante ter o EPI, como é importante ter o EPC,
que é o equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção coletiva. Quando a gente olha para a janela de vidro lá, tem um cara fazendo manutenção no telhado sem equipamento nenhum. Aí eu olho para a cara do povo e digo, olha, é a hora de ensinar, né? A hora é agora, né? Mandar descer, botar o equipamento e subir de novo. Por quê? Porque é função da escola, enquanto instituição básica de EPT, fazer com que essa dimensão intelectual ela não obedeça apenas a instruções pelo que se vê e se aprende empiricamente. Ela também é uma instrução necessária do ponto de vista formal, teórico e puramente intelectual. Ou seja, teoria e prática têm que andar juntas. Da mesma forma que o trabalho tem que andar junto com o processo educativo. Trabalho é aquilo que você quer desenvolver através da educação que você recebe. Para isso, a dimensão intelectual, ela tem que alinhar racionalidade teórica com empiria, funcionalidade prática. Aí a gente vai para o ponto 2. Tem também uma dimensão física e manual. Essa dimensão física e manual, ela vai criar um outro problema, que é o seguinte. Para tudo que a gente aprende, a gente vai fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? Isso serve para quê? Não é? Você já deve ter passado aí, seu ensino médio, aprendendo matemática. E para alguns assuntos, até de física, você se perguntou, para que isso serve? A pergunta sobre a objetividade e a funcionalidade dos conhecimentos passa por uma dimensão físico-manual. Eu vou conseguir usar isso na minha vida prática? Eu vou conseguir botar isso para funcionar? Se não fizer parte da minha dimensão física, se não fizer parte da minha vida manual, parece que aquele conhecimento não tem sentido. Aí vamos lá. Para a educação técnica, ok. Vai mexer com o meu físico, vai mexer com o meu trabalho manual. Mas se você for professor de humanas e você estiver ensinando cidadania e ética, como é que fica? A pergunta dos alunos será, eu, por exemplo, dou aula de política no segundo ano, quase metade do tempo do segundo ano é para política. Aí eu chego lá, boto no quadro lá, vamos estudar hoje Aristóteles. Teoria do ato e potência, né? Metafísica. Vamos aprender que as coisas têm suas causas e suas finalidades. Existe uma causa e uma finalidade para as coisas. A semente vira árvore se tiver em condições. Ato, ou melhor, potência vira ato. Ele vai assimilar com o ser humano. O ser humano nasce, vai se desenvolver, dependendo das condições, se tornar um cidadão, e aí vai desenvolver a arte, a política e a ciência. Aí eu pergunto para os meninos, e por que vocês ficam dizendo que não conseguem aprender isso ou aquilo? Vocês conseguem. Potência vocês têm. Tem cérebro, tem força. Em capacidades normais, você tem condições de executar potência. E a potência vira ato. Você aprender. Vira uma aula misturada com um pouco de bronca. Por causa da preguiça, que é muita. Aí você pega isso e coloca, por exemplo, para uma aula de laboratório. Ah, eu vou aprender a fazer uma instalação elétrica. Ok, você tem potencial para isso. Tem força física, tem cérebro, tem o mínimo de vontade. Você vai lá e vai aprender. E vai desenvolver em você um trabalho manual que tem uma certa funcionalidade. Mas você vai lembrar da minha aula de ciências humanas, em que eu disse que você tinha isso. Em que potência física vira ato, dentro de uma natureza que se desenvolve. Então, as ciências humanas, elas também contribuem para a reflexão junto aos trabalhos manuais. O problema é que muita gente não entende isso e pergunta, para que serve ciências humanas dentro da escola de ensino técnico? Eu costumo brincar com os meninos dizendo assim, você é um hardware muito bom, mas com software ruim não serve para quase nada.
Ponha um software ruim no hardware bom e ele não funciona bem. Eduque uma criança, um jovem, para ele entender o que é cidadania, política, ter posicionamento, saber o que é trabalho prático, manual, entender de ciências, fazer correlações, e você vai ver o hardware dessa criatura se potencializar ainda mais. Não só para a vida do trabalho, para a vida em geral. Eu brinco com os meninos dizendo, vejo vocês como hardwares. Principalmente o curso de informática. O povo ri. Mas, se não por uma programação sociocultural adequada, não vai render como deveria. Em N aspectos, não só para trocar a força de trabalho por salário. Deixa eu botar aqui. Ok. Ô, professor. Pois não. Paulo, mas aí a gente que é professor, né, digamos assim, na hora de ensinar, essas questões de cultura, de política, de sociologia em si, não é não é um aprendizado exato e rápido, né? Tem todo esse software vai sendo melhorado à medida que a gente vai ensinando e eles vão trabalhando e vão se trabalhando. Entretanto, a gente pensa que, como a gente está falando do mercado de trabalho, o mercado de trabalho não dá esse tempo de maturação, né? Exato. Eu acho que a única questão que a gente tem que deixar claro para os alunos é que na dimensão intelectual você pode aprender até ser a escola, mas não com o mesmo aperfeiçoamento que a escola deveria dar, e dá. Certo, Na dimensão física manual, aí você tem que ter a noção de que tudo que se aprende mexe com o seu corpo, se autodesenvolve, no sentido de que, se eu aprendo a fazer uma instalação elétrica, eu melhorei minhas habilidades manuais, né? Eu melhorei aquilo que a galera chama tecnicamente, principalmente no mundo do Senai, de um skill head. Eu melhorei a minha cabeça ficou mais habilidosa. Eu consigo usar o intelecto para melhorar minhas aptidões físicas e manuais. Mas eu posso fazer também isso com as ciências humanas, com as ciências biológicas. É a não compartimentalização. Eu só posso desenvolver intelectualmente, física e manualmente se for em X conhecimentos. Não, você consegue fazer isso com o know-how de conhecimentos como um todo. Basta você saber usar do jeito certo, né? E entender a importância dos conceitos, das questões que são dos problemas. Aí você consegue, né? Porque senão a gente vai falar em formação integrada e a EPT, na verdade, se concentra apenas em uma reprodução mecânica de um robozinho, né? E não é assim que deveria funcionar. Passando para o terceiro ponto, por isso que há uma hierarquização entre saberes e fazeres. Primeiro ponto, há uma acumulação flexível do mercado. Segundo, do consumo e do trabalho. Vamos lá, a gente vive num contexto, e esse é o objeto do primeiro e do segundo capítulo. Trabalhar a questão do mundo do trabalho e do perfil de pessoas e ensino da EPT. Depois a gente vai para um debate no terceiro capítulo, mais focado na questão entre a pragmática e uma teoria mais emancipadora, que também tem aspectos políticos. Mas aqui é o seguinte, há uma acumulação flexível do mercado. A acumulação flexível é um ajuste. Em que sentido? Os mercados se adaptam às condições econômicas vigentes, né? Se você tem um grupo X de consumidores, o mercado vai trabalhar com um grupo X de mercadorias sendo ofertadas, nem mais nem menos. Vai ser uma coisa mais regulada por aquilo que a demanda comanda. Então, a gente tem uma acumulação flexível do mercado, uma acumulação flexível no consumo e uma demanda controlada de trabalho. Isso vai gerar que percepções na EPT? A primeira delas tem trabalho para todo mundo na área técnica, dos que são formados. E segundo, todo indivíduo que é formado na área técnica vai realmente seguir a área técnica? Será que ele não vai pender, justamente por causa da flexibilidade do mercado, para outras formações?
Porque é um outro questionamento que a gente ouve muito lá na escola. A gente forma o garoto, a garota, termina o curso. O sonho da galera da técnica é que fique na área técnica. Mas muitos desses meninos e meninas vão para outras áreas. Aí a pergunta é só um problema de vocação? Não. É um problema de flexibilidade do próprio mercado. E também um problema social. Por quê? Porque em casa ele vai ouvir, olha, aproveite lá, porque lá dá para você treinar um pouco mais para o Enem. A gente acredita que o ensino seja de um pouco mais de qualidade, você vai conseguir aprender uma profissão, se não quiser usá-la, vai ter pelo menos uma ferramenta para fazer bem o ensino médio e partir para outras áreas, biológicas, saúde, exatas, e caminho que segue. Então, essa flexibilização do mercado também não permite que toda vez que a gente use esforços para formar um técnico, esse indivíduo seja realmente técnico. A gente pode estar contribuindo para o cara ser um bom médico, para a moça ser uma boa médica, uma boa enfermeira. Deixou de ter função social? Não, mas não necessariamente para o aumento da força de trabalho na área da tecnologia. Não necessariamente. Esse é um outro ponto. A flexibilização do mercado permite essas discrepâncias. Sim, demanda mais, claro, demanda mais do que, digamos assim, um cara que aprenda apenas a apertar parafuso e fazer instalações, né? Vamos pensar que essa acumulação mexe com o mercado de trabalho, consequentemente, mexe com a produção. Se mexe com a produção, eu vou dar um exemplo aqui da região. Aqui em Palmeira dos Índios, nós temos indústrias de laticínio. Nós temos a Vale Dourado e nós temos a Boa Sorte. Qual é a vocação? Não é? Isso, Geraldo. Tem que saber pelo menos o parafuso para apertar. Concordo. Isso é técnica. Isso é técnica. Né? Tem Boa Sorte e tem Vale Dourado. Meu filho fez sistemas da informação do IFAL, mas continua na mesma linha de tecnologia. Sim, Adriana, isso pode acontecer também. Né? Por exemplo, uma forma desse padrão se perpetuar é você verticalizar. Certo? E parece que os institutos federais, o próprio Senai, já estão entendendo que a verticalização pode ser o caminho para segurar esse jovem um pouco mais de tempo dentro da proposta de formação técnica. Porque a gente pensa formação de nível médio, não é? Mas a gente precisa pensar, por exemplo, até para quem opta, a formação de nível superior. Então, vou dar um exemplo. Aqui nós temos, no Campus Palmeira, o curso de Informática, Segurança, Eletrotécnica e Edificações. O curso de Edificações já tem Engenharia Civil. O curso de Eletro já tem Engenharia Elétrica. O curso de Informática agora vai entrar Engenharia, ou melhor, Engenharia de Software. Alguma coisa assim, Engenharia de Software. E estão projetando para o futuro alguma engenharia de produção que for, para se acoplar ao curso de segurança do trabalho. E aí, por que verticalizar? Porque com a verticalização, você consegue, apesar dessa flexibilidade do mercado, você consegue fazer com que o garoto e a garota, com formação superior, já consigam ter mais horizontes para trabalhar dentro das engenharias. Que aí vai ter várias opções no conjunto geral das engenharias que escolher. Ou seja, verticaliza para ver se segura e, ao mesmo tempo, aperfeiçoa a força de trabalho para, dentro daquela área, ser multifuncional. É a forma como a EPT está pensando, né? E isso vai, como é que eu posso dizer? Isso vai se intensificar na medida que depois a gente vai vendo, né, universidades tecnológicas no Brasil, como é lá do Paraná, em que você já tem especialização específica como essa, pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado em engenharias. Esse é o caminho. Verticalizar parece que está sendo uma tendência para poder segurar esse pessoal. Né?
E aí, ao mesmo tempo também, isso influencia acumulações flexíveis na área da produção, acumulações na área do consumo. Produção, digo, mercado, né? Vamos lá, um outro ponto. Características do mundo do trabalho atual. É nacional e mundial, ou seja, você projeta a formação tanto para o mercado local, regional, nacional, como para o mercado mundial. A gente não pode pensar a formação dos alunos apenas para a nossa seara regional aqui, né? Muitos dos nossos alunos tiveram oportunidades no exterior, em outras regiões do Brasil, e acabaram migrando para poder executar essas habilidades. Então, essa força de trabalho, ela também se move, né? Ela também migra, ela também tem tendências a ser acumulada em polos em que tecnologia, esses tipos de profissionais são mais demandados, né? Salvo situações em que você pode desenvolver tecnologia com recursos menores dentro de espaços que estão ali borbulhando, seja onde forem. Por exemplo, startups, né? Você teve, há 10, 5 anos atrás, um boom muito grande, né, de indivíduos trabalhando na área de informática para desenvolver softwares. E aí, softwares de gerenciamento, redes sociais, softwares de comunicação, monitoramento. Então, essa demanda, né, por grupos de pessoas que desenvolvam tecnologia da informação, usando menos recurso, como um computador, um bom software, para poder se juntar em equipe e trabalhar, né? A gente tem um exemplo aqui, né, de uma agência governamental que eu conheço, né, um colega nosso da pós-graduação lá da UFAL, é um dos diretores, né? Como é? Fundação de Amparo, assim, a Fundação de Amparo à Pesquisa. Esqueço o nomezinho da sigla. Alguém me ajuda aí. FAPEAL? É isso, a FAPEAL. A FAPEAL, ela é financiada pelo governo do estado. Se vocês forem para o site da FAPEAL, vocês vão ver, nos últimos anos, um incentivo tremendo, financeiro, inclusive, ao fomento desse desenvolvimento tecnológico na forma de pequenos grupos para fazer experimentos de startups, para, inclusive, financiar pequenas empresas de software, de gerenciamento, para poder ver se esse pessoal fica na área técnica. Eles criaram também o regime de bolsas, né, que nos chamam de regime PIBIC Júnior, que são bolsas de iniciação científica, em que os alunos recebem em média R$400. Eles conseguiram fazer uma campanha de 1.000 bolsas para alunos do ensino médio. 70% dessas bolsas vão para o governo estadual, para as unidades deles. 30% ficam para o Instituto Federal de Alagoas, que é o IFAL. Então, o IFAL consegue colocar 300 meninos e meninas nessas bolsas de iniciação científica, eles põem 700, fora as mentorias que eles estão criando. Isso para a gente pensar um esquema geral, né, de você formar a força de trabalho técnica que não precisaria necessariamente ficar por aqui. Recebe incentivos para ganhar o mundo, né, seja em nível nacional, seja em nível internacional. E aí acaba sendo, por isso, um mundo voltado à tecnologia que, ao mesmo tempo, é diverso, porém é desigual. É diverso em relação à participação de gênero, diverso em relação à participação de grupos mais de cidade ou grupos tradicionais, é mais diverso em relação às faixas etárias, mas, ao mesmo tempo, é desigual no sentido das condições de desenvolvimento não serem as mesmas e dos processos de incorporação desse pessoal no mercado de trabalho obedecerem a locais em que a demanda por emprego, ou melhor, as ofertas de emprego são maiores. Próximo ponto.
Do capítulo 1 para o 2, também será questionado o perfil daqueles que frequentam o EPT. Primeiro ponto geralmente são trabalhadores e estudantes. Segundo ponto, concentrados. E eu acho que esse é um dado importantíssimo, né? Concentrados na rede privada, com maioria de mulheres, portanto, sendo público muito diverso. Vamos pegar o ponto 2 aqui, que é considerado concentrado na rede privada. Eu fiz anotações do primeiro textinho, primeiro e segundo capítulos, que vocês tiveram acesso, e eu cheguei a uma constatação lá, de que o censo escolar de 2023, ele tem dados muito interessantes sobre o funcionamento da educação profissional tecnológica, EPT, dizendo que a oferta ela aumentou em 12,1% entre 22 e 23, né? Ali no finalzinho da pandemia e pós-pandemia. As matrículas, né, se você considerar a rede como um todo, 44,4% das matrículas da rede EPT, elas são voltadas para a rede privada. Né? Você vai ter 38,2% para a rede pública voltada às FATECs, principalmente na região sul e sudeste, que aí tem parceria público-privada, é mista, e você vai ter 13,7% para os IFE, que são eminentemente públicas. Aí vamos lá. Se eu tenho 44,4% mais 38,2% entre FATECs e a rede privada, considerando aí o Senai, por exemplo, muito forte, voltado para a indústria e comércio, eu tenho como constatar, então, que por percentual, não só do ponto de vista quanti, mas do ponto de vista quali, a formação técnica no Brasil é mesmo para reprodução de força de trabalho para o capital, e você tem uma forte tendência a formar essa classe de técnicos para serem mesmo as skill heads, as cabeças que resolvem. Isso entra nas matrículas do Sistema S no 44,4%. Somado às mistas, público-privadas, de 38,2%. E as eminentemente públicas, 13,7%. Considerando que ainda no meio público você tem os tecnicistas e tem os humanistas, digamos assim. Então, a tendência tecnicista é muito forte, sim ou não? Você tem uma tendência tecnicista imensa. Né? E aí, quando a gente pensa formação, a gente pensa mesmo formação técnica para resolução de problemas ligados ao comércio e à indústria. Pelos números, eu não vejo uma alternativa a isso enquanto constatação. Assim, pode haver, claro. Porque ainda no Sistema S, você tem promoção de atividades humanísticas, inclusive culturais. Mas a grande questão é de finalidade, não de processo. O processo pode contemplar, sim, questões que são fora da capacidade técnica também, ou melhor, que são para além da capacidade puramente técnica, mas não significa que a finalidade tenha sido perdida, né? E aí, vamos lá, há também uma concentração de indivíduos na zona rural. Você tem dentro da rede, só a rede federal, 682 unidades, né? E aí vem justamente a crítica lá do Frigoto, em dizer, olha, por causa desse monopólio das privadas e das mistas, a gente tem realmente um modelo de educação EPT que tenta fazer pelas mãos a cabeça do pessoal, né? E necessariamente isso para algumas pessoas pode não ser nada ruim, né? Gerando uma dicotomia entre formação geral e formação profissional. Para ampliar o estudo sobre os perfis, ele também vai dizer que é uma concentração muito grande, né, desses estudantes trabalhadores entre indivíduos que estão dos 15 aos 18 anos.
que formam 75,1% do pessoal que está envolvido com a educação profissional e tecnológica. Você vai ter também um número significativo, entre 15 e 18 anos, né? 75% deles estão abaixo disso, da faixa etária dos 30. Vai ter também uma concentração muito grande de mulheres. Eu lembro que aqui no Instituto, eles incentivaram, durante alguns anos, eu acho que dos anos 2014 a 2017, até hoje eu acho que ainda tem em alguns polos, cursos FIC. Já ouviram falar? Que a gente chama de cursos de formação inicial e continuada. São cursos rápidos. Corte de costura, manicure. A gente teve aqui no Campus Palmeira curso para análise de técnicos em laticínio. A gente teve curso, eu acho que da área de vacinação animal. A gente teve curso da área de inspeção escolar. A gente teve curso na área de cuidados em gerontologia, que é a questão de cuidado com idosos, cuidadores. Eu lembro desses cursos. Esses cursos geralmente funcionavam à noite. Né? A bolsa, inclusive, para professores, isso, era R$50 a hora a aula. Chovia gente para dar aula. Nos cursos FIC. Né? E essa era uma oferta de cursos que os cursos demoravam entre 4 e 6 meses. Aulas a noite toda, de 7 horas até 10 horas. E você tinha com os alunos a bolsa que eles recebiam para poder manter o transporte e a alimentação. Isso. Funcionava com o programa Mulheres 1000, Luiz. Exatamente. Funcionava com esse também. Que funcionava também à tarde, toda semana. Os cursos que eu falo FIC foram os que eu participei como professor e funcionavam à noite só. Né? Isso para a gente tirar uma ideia de que você tem 75,1% ali de indivíduos participando abaixo dos 30 anos, uma forte participação de pessoas de 15 a 18, uma forte participação de mulheres, 62,9%. Em questão de raça, cor de pele, a EPT tem 55,6% de pretos e pardos, 42,5% de brancos e 1,9% de amarelos indígenas. Ou seja, tem forte presença feminina, tem forte presença jovem, tem diversidade em relação a questões de raça. Claro, essa diversidade é questionável no sentido numérico, né, por ter poucos amarelos indígenas. Mas você tem diversificação, sim. Né? A maioria, ou melhor, também temos indivíduos no EJA técnico, né, aqui no Campus Palmeira. Era mais forte, hoje não tem. Mas eu sou de uma época que eu ainda dei aula no curso ProEJA, em eletrotécnica. O pessoal que fazia o EJA tinha a oportunidade de fazer o EJA com formação técnica. Isso, Joel, eu acho que esse faz parte, alguém pode me corrigir aqui, Mulheres 1000 também tinha uma conotação nesse sentido. É o chamado ProEJA, Tereza, exatamente. Né? E aí você tem também um público, né, que o pessoal chamava antigamente de o que ficou fora da faixa, né, base para o processo educacional, mas que estão sendo agora convidados a retomar as atividades. Né? E aí, junto com a formação geral, ter a formação técnica também. Uma pena que o nosso campus não desenvolveu mais essa demanda. Passando aqui, projeto pedagógico da EPT é distinto, formação humana, base rígida e repetitiva. A gente tem duas conotações. Para diversificar um pouco essa análise, ela não ficar tão repetitiva, porque realmente o texto ela vai criando críticas sobre diferentes perspectivas no decorrer da leitura que você faz. Vamos pensar aqui que a educação em EPT ele obedece a demandas, né?
E aí a gente tem a base rígida e repetitiva da educação IEPT, ela vai, segundo uma professora chamada Acácia Coenzer, vai ter alguns protocolos ali. Quando vocês virem o texto, vocês vão ver até organizados nos pontos certinhos, né? O que é que eu quero de alguém treinado, né? Eu vou usar até um termo, né? O que é que eu quero de alguém tecnicamente adestrado, né? Sei que é um termo pesado. Inclusive, quem é da psicologia vai saber, behaviorista, né? É um termo controlador, né? Que guia a natureza. Então, eu vou querer que esse indivíduo tenha capacidade de análise, capacidade de síntese e seja um indivíduo bom em estabelecer relações. Isso, Ian. Inclusive, meus amigos, uma pergunta bem simples para vocês de sociologia. Como é que andam as relações de trabalho de vocês? No trabalho em que vocês frequentam todos os dias, vocês têm boas relações com as outras pessoas? Dá para a gente ter colaboração e acordo na nossa vida laboral? Né? Aqui a vida de professor muitas vezes é assim, combinar horário, né? Somos 2 de sociologia para o campus inteiro, então a gente tem que combinar os dias, para não ficar nenhum dia sem ter um ou outro. Tem que combinar turmas, né? Nós facilmente chegamos ao limite institucional de turmas máximas, que são 12. Eu, inclusive, passei, estou com 13. Era para 14, mas eu juntei todo mundo de uma sala só da engenharia, para não ficar tão escandaloso o negócio. Autogerenciamento, supervisionado, sim, bom senso e empatia. Além disso, né, respostas com rapidez, comunicação clara e precisa, é uma cobrança, né, dessa base rígida e repetitiva como projeto pedagógico, que você saiba dar respostas práticas e rápidas. E sua comunicação seja clara. Ou seja, quem não já conversou com alguém que para explicar um assunto, eu vou usar um termo nordestino, arrudeia tanto que você cansa. Falta, às vezes, no discurso, objetividade. Saber trabalhar em grupo, saber gerenciar processos e metas. Um outro detalhe que ela fala que é importante em termos de cobrança dessa rigidez para o trabalhador, desse portfólio, desse padrão, é saber definir prioridades, saber lidar com diferenças, ter raciocínio lógico. E uma outra coisa que sempre vai ficar em voga, o povo usa até uma expressão que eu acho complicada, que é assim, tem que se reciclar. Já ouviram essa expressão? O trabalhador tem que reciclar os seus conhecimentos. Eu acho a palavra reciclagem pesada demais. Porque se recicla o que não serve, né? Para ver se consegue reutilizar de uma outra maneira. Né? No Paraná morreram duas professoras, uma na sala dos professores causada por pressão. É o eufemismo, né? Vamos nos reinventar. Né? Deixa eu ver aqui. Por pressão da parte da coordenação pedagógica e outra durante a sala de aula. É de repensar realmente o sistema. Olha, o sistema, ele é reprodutivo, sim. Não só para quem aprende, mas para quem dá aula. Não tem essa. O sistema será repetitivo. Muitas vezes exaustivo, será um sistema de cobrança. A gente sabe que para quem escolhe, por exemplo, a carreira de professor e professor em EPT, e agora ainda mais, tá? Por que ainda mais? Porque com o programa Pé de Meia, você tem que ter uma regularidade das chamadas todas certinhas. Você tem uma maior pressão pelo rendimento em notas, porque também se ganha por aprovação. Então, assim, a política governamental, ela focou e foca em resultado.
Isso é fato. Ela foca em resultado. Claro que o incentivo financeiro é o veículo pelo qual eu quero que o resultado aconteça. Né? Desde pequeno, muita gente é ensinado faça isso aqui e tome isso. Faça aquilo ali e tome isso. Eu sou de uma época que papai e mamãe diziam, faça isso, você tem que fazer porque eu estou mandando. E ponto final. Não vou discutir aqui sobre modelos pedagógicos familiares, né, e formas institucionais de como criar filhos. Mas o fato é que os modelos mudaram sim, pelo menos nas formas, né? Então, essa pedagogia baseada em incentivo, e nesse caso, incentivo financeiro, condicionou o funcionamento das escolas, principalmente de ensino básico, a dar certo porque tem que dar certo. Né? Mas, por outro lado, né, fica também uma cobrança, e segundo a Quenzer, essa cobrança é séria, por todos esses requisitos aqui que os alunos, para além do recebimento do recurso, devem executar e exercitar até o final da sua formação. Né? Joel, se incentivo financeiro para o professor fosse atrativo, eu digo, dentro desse projeto aí, dizer assim, vamos pensar de forma inversa. Vamos incentivar o professor a ir para as aulas. Não estou dizendo que tem professor aqui que não vai para a aula. Mas vamos incentivar o professor a sempre estar na aula, certinho. Professor, a cada ano que o senhor não tiver nenhum problema de falta, tal, chega pontualmente, está aqui um incremento, no salário. Diga, Joel. Fazendo um gancho, o que o senhor falou logo no início, eu ia até levantar a mão, mas não quis interromper o senhor, sobre a questão da emancipação do trabalho, né? O senhor deu até o exemplo que foi para a feira, né? Hoje, o que acontece? É só um pequeno comentário. Por favor, por favor. Eu trabalho 40 horas. O ideal seria se a gente recebesse bem, né? A gente poderia só trabalhar um horário, dedicar mais tempo a apenas uma escola e também ter até uma qualidade de vida, ter mais tempo para a família, né? Eu até se especializar, tá lendo, né? Como o senhor mencionou um exemplo logo no início, mas o que acontece hoje, né? A gente acaba até se tornando preso ao trabalho. Como se emancipar, sendo que você está preso a um sistema a qual não valoriza a nossa profissão, e a gente, por conta da necessidade financeira, a gente tem que pegar outro vínculo empregatício para poder, digamos assim, ter uma qualidade financeira um pouco boa, né? Porque só uma só, infelizmente, não é o suficiente. E, por exemplo, estou fazendo após essa especialização, estou gostando muito. Mas se é cansativo, mas se não for assim, a gente não faz. Porque a correria, né? A burocracia escolar, como a colega mencionou aí, a cobrança por resultados, né? Enfim, e eu vejo muitos dos meus colegas desistindo, né? Partindo para outras áreas, como jurídica, PM, bombeiros, né? Por conta dessa situação que tem na educação. Outra coisa também que eu tenho que falar, só para finalizar aqui, o incentivo ao pé de meia, eu acho sensacional. Mas e o incentivo ao professor? Né? Eu vejo que poderia também ter um certo incentivo, né? Só o aluno, né? Mas além da escola, além do aluno que faz parte da escola, tem um professor que está ali lutando, né? Enfim, então é só essa observação, professor. Eu quando disse para minha família que eu ia ser professor, eles proibiram veementemente. Professor não, meu filho. Professor não. Escolha outra coisa para a sua vida que dê futuro. Foi literalmente assim. Né? Minha mãe tinha um sonho, né? Seja engenheiro, né? Faça engenharia, ou seja um técnico, né? Seja um cara treinado para construir, para instalar. Faça isso, é mais futuro. Vai ter vaga. Eu disse, mas mãe, tem vaga na educação também. Mas, meu filho,
é mais sofrido. Olha, eu posso lhe dizer que depois de 16 anos, até que eu gosto do sofrimento, viu? Eu não quero ser, eu não quero ser o cara que está afetado já psicologicamente, mas eu escolhi certo. Pelo menos para mim, eu escolhi certo. Eu não me veria em outra função a não ser ensinar. Posso estar cansado, posso estar exausto, já é praticamente a 7ª hora de aula hoje, só hoje, mas, cara, eu fico muito contente. Eu posso estar falando devagarinho aqui, dormi pouco ontem, mas pense numa satisfação de poder debater, ouvir, falar, escutar, sabe? Eu acho fabuloso. Eu acho que ser professor é ter a oportunidade de aprender com muita gente, muita coisa, né? Eu acho isso uma riqueza. Quem sabe aproveitar isso na vida, meu amigo, durante 30, 35 anos de carreira, vai envelhecer com o ouvido ruim, com o olho ruim, com o músculo ruim, mas a cabeça muito satisfeita de passar na rua e alguém dizer: Fulano, lembra de mim? Ó, eu fui seu aluno tal ano. Você nem lembra do povo direito, né? Passa tanta gente pela sua vida, né? Eu costumo dizer por meninos, brincando, claro, estude muito, trabalhe bem, se puder, seja rico. E lembre do professor, também um bombonzinho de lembrança. Os meninos riem. Eu sei que é uma frase até perigosa do ponto de vista da relação de troca, né, e da instrumentalização. Mas eu tenho que brincar com eles sobre uma realidade que é muito dura, né? E o fato é, e aí a Cássia Koenzer vai demonstrar isso dizendo: olha, você precisa se preparar bem, porque, querendo ou não, há um desemprego dentro que é estrutural, né? Os interesses empresariais vão migrando, como a gente conversou aqui, são flexíveis. Tem momentos em que o arroxo salarial aperta e as vagas de emprego diminuem, dependendo das condições de mercado. E a precarização dos salários e do trabalho piora. Como é que você fica em termos de adaptação? A gente não está falando de um mundo perfeito, a gente não está falando de uma sociedade ideal, a gente não está falando de uma educação que vai se adequar ao modelo de sociedade que leva a cidadania plena como ponto base. Não, a gente está falando de concorrência, capitalismo, a gente está falando de interesse econômico, a gente está falando de relação de formação humana com instrumentalização humana. Esse é o debate daqui, não é? E isso gera exclusão de quem não está preparado. Essas capacidades que a Koenzer fala, elas são excludentes, elas são separatistas, né? De quem está adequado e quem não está. E isso aprofunda desigualdades sociais. Então, o novo perfil do trabalhador tem, na opinião dela, uma cidadania negada. Aí eu até questiono, se você pegar o Zé Murilo de Carvalho, ele vai dizer que no Brasil não tem cidadania, cara. Ele vai dizer que no Brasil tem estadania. Eu espero que o Estado me conceda benefícios. Eu não corro atrás desses benefícios politicamente, fazendo... Claro que vai ter grupos sociais, sim, que vão correr atrás de benefícios e multas por direitos, mas a gente aguarda que o Estado também o faça. É nesse sentido que o Murilo fala: olha, essa cidadania negada que a Koenzer comenta, né, de não ter oportunidade, vaga de emprego e renda, o Estado não consegue promover a contento, ao mesmo tempo, cria também uma relação de dependência entre o eu e o Estado. Porque o Estado agora, já que não cria emprego e renda, vai ter que me subsidiar de alguma forma, né? E aí, essa dependência é que torna o jogo político, às vezes, ruim. Inclusive, nocivo para o cidadão comum, né? Porque é sempre uma troca de favores. Olha, você consegue ver isso muito claramente, seja você da área técnica ou não, da área de ensino, nas prefeituras dos municípios pelo interior de Alagoas. Principalmente pela quantidade de cargos comissionados e principalmente pela quantidade de cargos com contrato temporário, que são mais, com certeza, do que os efetivos. Ganhando, inclusive, um subsalário, sendo por si um subemprego. Em vez de R$ 1.500 e poucos reais, R$ 700 reais para trabalhar mensalmente, criando dependência política. Claro que eu vou brincar aqui dizendo que eu não estou falando do Brasil, né? No Brasil isso não acontece, né? Nossa realidade não é assim. Será que não é? Né?
Basta olhar para o interior do Brasil. Continuando a análise, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui para a gente ir trabalhando. Eu encerrei aqui os pontos, depois eu vou detalhar eles lá certinho na tarefa, tá? Vou deixar tudo alinhado para vocês. Acho que de hoje para amanhã já deixo tudo pronto. Inclusive com a indicação aqui dos slides e os assuntos. Ela também vai falar sobre a perspectiva histórica da EPT, dos anos 30 aos anos 40, processo de industrialização brasileira, né, forçou a EPT para aqui a apresentação, forçou a EPT a não transformar, né, sua educação profissional apenas em uma educação para pessoas socialmente vulneráveis ou indivíduos que estavam em processo de ressocialização porque transgrediram algum tipo de ordem. Então, a EPT é para evitar a marginalização. A EPT é para você evitar a vulnerabilidade. Até os anos 30 se pensava assim, 1930 em diante, 30, 40, agora é formar uma classe de técnicos para a indústria. Tanto que em 42 surge o Senai com seu sistema S. Né? A indústria precisava de força de trabalho qualificada. Aí você tem, pela Quenzer e pelo Frigoto, né, uma qualificação focada nas questões de habilidades. Saber fazer, ser disciplinado, obediente, ser conforme a norma, ter o mínimo de reação, memorização, capacidade de execução. Não ser preciso demorar muito para essas capacidades virem, formação mais curta e individual. Para uma educação profissional que tenha base pragmática. Quem estuda filosofia americana já ouviu falar num cara chamado John Dewey. O Dewey diz que você não forma para a vida. Formação educacional é a sua própria vida. E ela deve ser pautada em experimentações. O que você aprende, você deve transformar em experiências práticas. Por isso que é uma educação funcional, é uma educação que vai para o âmbito da execução, literalmente. Você aprende para executar, você aprende para pôr em prática. E aí a gente vai ter, durante essa historicidade da EPT, aí dá um pulo, né, para os anos 90, passa-se o período ali brasileiro do populismo, da ditadura, e vai já para a redemocratização, com a criação de um plano, que é o chamado PLANFOR, Plano Nacional de Educação Profissional dos anos 90. Tinha conotação neoliberal. Lembrando, liberalismo, conceitualmente falando, tem diferenças com relação ao modelo neoliberal, tá? O liberalismo clássico, na Inglaterra do século XVII, é para diminuir o poder do rei e aumentar a participação do povo, não só na política, como também na economia, podendo, não é, fazer o seu comércio, vender sua força de trabalho, se desenvolver intelectual e financeiramente. Né? E aí se criou um regime parlamentar, junto com a coroa britânica, para que o rei não tivesse poder mais absoluto, tivesse que conversar também com o parlamento, que representava o povo. Essas mudanças políticas, elas geraram um conceito econômico e político chamado de modelo liberal. Os indivíduos estariam mais livres, não totalmente, mas mais livres, porque sua liberdade é dentro da lei, tá? Até hoje. Não experimente liberdade fora da lei, não, que vai preso. Né? Então, liberdade dentro da lei e da norma, com capacidade de proposição econômica e intelectual. Aí, a gente pensa os anos 90 no Brasil como um modelo neoliberal. O que é isso? É uma intensificação do processo de liberdade da sua vida. Mas aí já é uma posição do Estado também, em dizer, olhe, aquelas políticas públicas que seguravam você, eu vou cortar e vou diminuir a potência delas para que você possa se tornar ainda mais independente em relação a mim. Aí você pode fazer uma comparação. A Cássia,
e o Frigoto criticam o modelo neoliberal. Ok. Mas o modelo neoliberal é uma tendência de governo, não é necessariamente uma tendência de Estado. Não é uma política de Estado permanente, é uma tendência de governo. O governo Fernando Henrique Cardoso, por sinal sociólogo, professor da USP, não é? Aluno primaz do Florestan Fernandes, grande sociólogo brasileiro, ele implantou um regime em que o Estado cortou gastos, diminuiu políticas públicas, foi mais austero com relação a isso. Não é o mesmo padrão de hoje. A gente acabou de falar do pé de meia. O pé de meia não é política neoliberal. O pé de meia é uma intervenção estatal dentro do processo educacional que tem as suas vantagens, mas também nós conseguimos tecer certas críticas com relação ao incentivo financeiro, focando em resultado, e não necessariamente na criação de uma mentalidade cultural diferente sobre o que é educação. Tanto que, e aí para parafrasear o Joel um pouquinho, para não deixar ele em paz, eu disse assim, que bom que fosse para professor também. Né? Eu até julgo dizer que se fosse para professor, também correríamos o risco, né, de pensarmos numa política de resultado pelo resultado, né? Então, assim, não é que dinheiro é ruim, mas é a lógica implantada com a oferta dele. Eu não estou demonizando aqui o recebimento de incentivo financeiro, eu digo que é a intenção com a qual você entrega o dinheiro, os pré-requisitos que você estabelece para aquilo ser válido, que no fim das contas interessa. Então, vamos lá, você vai para a educação profissional, você tem o Panflor, você tem agora uma educação que é para o trabalho, para a ciência e para a tecnologia. Decreto 2.208 de 1997, artigo 36, 39 e 42. Organiza a educação em 3 segmentos. A gente tem o ensino técnico básico, a gente tem o subsequente só técnico, e a gente tem o regime tecnológico, que é a formação superior em 3 anos, para ajustar a formação do trabalhador para o mercado de trabalho. Certo? Então, vamos lá. Eu vou ter a formação técnica no básico, uma formação mais rápida, pontual, mas eu vou ter também alguém que pode sair. O entrega de dinheiro sempre vai ter o jeitinho brasileiro. Infelizmente, né? Pilares apontados por... Ok, também concordo, né? E aí essa divisão, não é? Vai ser chamado por um nome. A professora Cássia Quenzer vai chamar de ajuste conservador. Por que ajuste conservador? Porque vai tentar gastar menos, rendendo mais, fazendo uma formação mais rápida e dividindo os segmentos por interesse. E terminou o médio. Quer se servir da formação técnica? Tem. Quem quer pular já para o tecnológico superior com, claro, uma dimensão mais rápida e também sem tanto custo para o Estado, vai ter também. Quem quer ficar no básico com formação mais rápida também integral, vai ter também. Então, assim, maximizou-se, com menos disposição de recursos, o rendimento do Estado para poder formar trabalhadores de maneira mais rápida. Se é eficiente, aí é outra história. Vamos dar um pulo. Governo Lula. Decreto 5.154. Isso, Kátia. Tem o problema de com que intenção essa política pública acaba tomando, né? Dimensão e intenção. Vamos lá. Decreto 5.154 de 2004. Reabilitava a educação profissional, a educação geral, ou seja, você já ampliava o tempo da educação profissional dentro da formação básica do ensino médio. Você já começava a incentivar uma espécie de politecnia integrada ao currículo próprio da educação profissional. Olha, eu preciso que você se forme para várias dimensões, não apenas só para a dimensão técnica propriamente dita. Então, trabalho, ciência, cultura e tecnologia eram os lemas desse decreto. Incentivar o trabalho, ao mesmo tempo que desenvolver a ciência, que promove novos conhecimentos. Incentivar a cultura, porque você não pode tirar as referências do modus operandi de vida que uma pessoa tem. Lembrando, cultura, na acepção que a gente trabalha, é costume próprio de um povo. É identificação. Tanto que muita gente, quando vai estudar cultura, diz assim,
eu não quero ser etnocêntrico. Não, você precisa, em algum ponto, ser etnocêntrico, porque é o etnocentrismo também que define sua identidade. O que a gente diz que é nocivo é quando o etnocentrismo provoca provocações, violência, você não entende a diversidade, ou seja, você não consegue ser relativista. Quer entender que o mundo não pensa igual a você, tem muita gente que pensa diferente. Mas também você não precisa ser o igual. Você precisa manter a sua identidade com respeito. Ou seja, o etnocentrismo, ele também tem a sua conotação de ser uma identificação própria dos seus valores pessoais, né? Então, isso é importante, até para o mundo do trabalho mesmo, né? Para não se envolver com corrupção, para não achar que o seu trabalho não tem importância social, para o servidor público servir bem na área tecnológica, atender os alunos com qualidade, ele tem que ter noções etnocêntricas no sentido de valores que ele aprendeu em casa. E muitas vezes ele precisa também impor certos pontos etnocêntricos da formação dele para os alunos. Quando os alunos em sala de aula, esses dias eu estava numa prova, não conseguia fazer os alunos pararem de gritar. Tive que chamar a atenção deles, né? E eles me respeitaram, graças ao bom Deus, né? E aqui me permite ser cristão nesse momento, né? Pararam. Pediram desculpa, eu também pedi, para ser incisivo. Mas ontem, em outra turma, quando eu estava, vou salvaguardar aqui o nome da pessoa, quando eu estava para aplicar a prova, sabe o que eu vi? Eu com a prova na mão, esperando o colega sair da sala para poder entrar. O colega olhou para mim com um olhar sincero. 5:30 da tarde, depois de um dia inteiro de trabalho, eu na última aula, de 5:30 a 6:20, ele olhou para os meus olhos e disse assim, ó, professor, vai aplicar a prova agora? Eu disse, vou, bota para lascar. Porque esse povo está muito zoadento. É aquela hora que você já está com raiva, né? A verdade é essa. Com raiva, com fome, com sono, né? A vida é a vida do professor. Né? Passar raiva, passar sono, passar fome. Em alguns momentos, é claro. E aí eu olhei para aquele discurso e disse, não dá para botar para lascar no povo, não. Esse negócio não está certo. Porque os meninos também estão numa situação que já estão gritando porque estão aí querendo ir embora já. Né? E isso. Mas aí, dependendo da postura, a gente negocia, não é? Porque são questões culturais. Inclusive, o professor, ele deve entender que questões culturais na sala de aula, elas são primordiais, elas são a adaptação dele ao ethos da turma. O que é o ethos? As características gerais de um povo naquele espaço. Né? Tem turmas que vão ser extremamente amáveis com você, tem turmas que sua personalidade parece que não vai bater direito. Eu não tive essa sorte ainda, né? De não haver essa discrepância absurda. Geralmente eu gosto do povo, o povo simpatiza um pouquinho comigo. Mas no dia que pegar um grupo que não simpatizar, vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Né? Então, trabalho, ciência, cultura e tecnologia trabalham juntas, é politecnia. Né? E aí, vamos ser otimistas também. A politecnia sendo feita bem, ela é muito prazerosa. Ah, professor, mas a matéria é muito pessimista. Eu até entendo que os conteúdos da matéria são muito pessimistas, de certo ponto. Mas tem o otimismo também. A politecnia é boa, quando bem exercitada. Empatia, não é? Boa colaboração, sempre bom. Aí vem a Lei 11.741, de 2008, que altera a Lei de Diretrizes e Bases. Aquela lá de 96, né? 9493, de 1996. Ela insere o termo EPT pela primeira vez, em 2008. Inclusive, foi em 2008 para 2009 que a disciplina de Sociologia e Filosofia foram implantadas como obrigatórias no ensino médio para o curso técnico. Demorou um pouco para contratar professores, mas foi através dessa mudança que eu, por exemplo, tive vaga de trabalho no Instituto Federal. Entrei em 2012. Integrar ações de formação, instituir um novo modelo de ensino médio para a rede federal. Né? E aí você consegue criar efetivamente a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que são os institutos federais. Só que aí ainda tem aquela coisa da pedagogia das competências versus uma formação humana integral. Como é que você faz isso? Você tem que trabalhar em consonância.
vai deixar de promover certas competências? Não, porque a educação por si só vai gerar competência. Você só não pode focar na competência apenas ou por si mesma. Vai ter uma formação humana para fazer também. E aí, o período de 2016 a 21, o texto vai indicar que foi um período de enxugamento, lembrando, a educação profissional, como qualquer modelo de educação, muitas vezes não tem política de Estado, tem política de governo. Né? Eu não falei isso antes, mas estou falando hoje. Não sei se vocês concordam. Porque se fosse uma política de Estado, entra e sai governo, o alinhamento seria padrão. Inclusive, por que há tanta disputa por orçamento na educação? Define orçamento, redefine orçamento, congela orçamento, e o governo, por austeridade, muitas vezes financeira, cancela o envio ou a execução do orçamento, porque tem que dar uma pausa na inserção de dinheiro para aquele sistema. Porque briga orçamentária, o governo está cheio de briga orçamentária. Liberação de verba para político, liberação de verba para saúde, liberação de verba para educação, liberação de verba para transporte, construção de estrada. A briga financeira é grande. Não é? Inclusive, tem temas aqui que eu até evito comentar, justamente por questão de análise financeira. Mas, pensando aqui, reformas, você tem reformas por contenção de gasto, você tem reformas também dentro da própria estrutura do sistema educacional. A Base Nacional Curricular Comum, BNCC, é uma reforma que tenta otimizar o sistema educacional, promovendo na educação básica a divisão do tempo entre formação geral e formação de itinerários formativos, focando os alunos nas suas verdadeiras vocações. Né? São reformas, né, que vêm de 17 para cá. Para terminar e fechar, você tem o Frigoto, falando sobre os aspectos da formação profissional, né, de forma teórica, né, que essa disciplina ela foca mais na base teórica e na base analítica. Deixa eu só deixar uma coisa aqui. E aí ele vai falar em 5 aspectos da educação profissional, né? Tem o plano societário, né, contrário a uma certa hegemonia. Ele pensa a sociedade como uma sociedade que também tem perspectiva crítica e questiona o modelo educacional, principalmente profissional. Ele fala do plano educativo, né? Há uma indissociabilidade entre trabalho e educação, não podemos esquecer isso. A educação ajuda a manter o trabalho, mas o trabalho também é educativo enquanto formação integral do ser humano. Ele fala em formação técnica educacional sustentável, ou seja, permitindo que o profissional ele mantenha o equilíbrio entre a sua profissão e a sua vida, uma sustentabilidade pessoal, mas também os processos de trabalho em relação à preservação natural, ter consciência de que produzir é usar e ter gasto, e ter uma mentalidade que esses gastos podem ser racionalizados é uma boa pedida para a execução do trabalho profissional. É como você em casa, passar e pelo cômodo que você passa, deixa as luzes acesas. Você não volta para apagar, mas está lá no quarto, o resto da casa está tudo ligado. Né? Que noção de economia interna à sua residência você teria? Geralmente os mais atentos é passando do cômodo para o outro, se não vai voltar, já desligam logo, porque não precisa gastar energia desnecessariamente, né? Então, é uma noção de economia e sustentabilidade. Quarto ponto, a EPT deve pensar em geração de emprego e renda, e não apenas em geração de trabalhadores, porque senão vai ter trabalhadores e não vai ter vagas de trabalho. E o horizonte da sociedade é a união entre educação geral e educação profissional, ou seja, uma pedagogia que seja profissional, mas também histórico-crítica. Dito isso, eu queria dizer a vocês que para essa revisão, eu vou colocar de novo os pontos lá, tudo bonitinho. Vou botar 10 pontos condizentes com
o que vocês precisam observar no questionário, para vocês se alinharem também. Vou deixar o slide bonitinho lá para vocês. Ainda hoje eu deixo. Vamos deixar um acordo. De amanhã para segunda vai estar tudo lá. Eu deixo o prazo até sábado. Vocês cumprem a prova. Deixo os pontos todos alinhados. E tenho certeza que a gente vai conseguir resolver isso tranquilamente. Pode ser? Pronto. Então, pessoal, Beleza. eu já vou me despedindo aqui de vocês, agradecendo por todo o carinho, por toda a atenção, pedindo também desculpas aí pelo meu jeito às vezes, e dizendo que foi muito bom passar essa fase 1 aí com vocês. Daqui a pouco vem a fase 2, tá? Para quem não vai tomar um cafezinho aí da tarde, bom cafezinho, viu? Para quem ainda vai na feira, que nem eu, que na semana passada não foi, boa feira também. Eu já fui, hoje eu corri.